Apenas estando aqui, nesse momento, se permita. É uma permissão, é a sua escolha. Agora, nesse momento. Deixa que venham as sensações, memórias, lembranças, pensamentos, e você vai deixar que tudo isso aconteça e você vai ser o observador. Você vai apenas observar essas sensações no corpo, essas dores, esses desconfortos, isso que está desagradável, de pensar ou de sentir ou de lembrar. É apenas para observar. E se por algum motivo algumas dessas lembranças te puxar de forma que você começa a questionar, criticar, julgar, não pode, pode, é bom, é ruim, gosto, não gosto, isso é raiva, isso é rancor, isso é tristeza. Perceba que a mente, quando ela olha, ela quer dar nome, ela quer resolver, ela quer parar, ela quer consertar, ela quer modificar. Mas saia da mente, saia da cabeça, vá para o sentimento, vá para o coração. A mente é essa inquietação. Então, toda hora que a mente vier, respira, vai para aqui, vai para o sentimento, vem para o coração. Você não precisa dar nomes, não precisa modificar, não precisa mudar, não precisa parar, não precisa consertar nada. Nesse momento, observe. Porque quando você entra nessa da mente, consertar, mudar, julgar, criticar, você entra em resistência. Ou seja, você faz com que isso que já está desagradável se torne ainda maior e puxa sua paz. E a partir disso cria-se mais e mais movimento mental, mais pensamento, mais dor, mais até que te leva à loucura, te leva ao pânico, te leva a uma depressão. Nesse momento apenas respire. Quando a mente vier, respire, sinta o pé no chão, foco na respiração, foco no peito, e você vai gradualmente saindo da agitação e vindo para a quietude, vindo para a paz. É treino, é prática. Por isso que eu sempre recomendo para você ter todos os dias de 5 a 10 minutos, se for mais melhor. Mas tire minutos todos os dias para você ter esse autocuidado, para você se observar, para você sentir, para você se trabalhar. Quanto mais praticar, mais fácil vai ficando, mais leve vai ficando, mais feliz você se torna. Porque quando você fecha todas essas janelas e se traz para esse momento presente, você começa a enviar para o corpo essa mensagem que está tudo bem. A partir desse estado natural do bem-estar, aí você consegue ir para o mundo, resolver, fazer o que tiver de ser feito com mais leveza, mais naturalidade, sem briga, sem resistência, sem repressão, sem esse peso emocional, né? Isso que as emoções nos escravizam, o soltar nos liberta. E antes de soltar, a gente sente. Como eu já falei em outros vídeos, mais que soltar seria sentir, seria estar aqui, seria se permitir, se escolher, estar íntegro. E a partir desse estado de presença, a partir dessa observação, você vai gradualmente soltando tudo isso que está te deixando inquieto. Respirando, sentindo. E agora que a gente já está aqui, presente, sentindo, agora que sua mente trouxe lembranças, memórias, isso que ainda está te tirando da presença, que ainda está te perturbando, que está te chamando a atenção, que está te incomodando, que está te trazendo dor ou que está te trazendo algum incômodo, você vai se permitir observar, olhar para isso, sem julgamento, sem resistência, sem reprimir, sem se identificar.
porque você não é o que você sente, você não é o que você está pensando. Isso não te define. Nós vamos agora fazer as perguntas para isso que você está sentindo. Respira, sentindo o seu corpo. Você está se vendo internamente, vendo o ambiente onde você está, presente. E olhe para isso que você está sentindo agora. E a partir do que eu vou te perguntar, a resposta é somente sim ou não. Tudo que for diferente de sim é não. Se você parar para pensar, é não. Se você parar para analisar, se questionar, criticar, julgar, não. Não tem resposta certa. A intenção aqui é você se observar e sentir, ok? Então traga a sensação, traga isso que você está sentindo. Se permita sentir o que você está sentindo. Não resista, não se identifique, não reprima. É apenas uma sensação. Essa sensação quer sair. E você pode soltar o que você está sentindo agora? Sim ou não? Você soltaria isso que você está sentindo agora? Sim ou não? Você quer soltar o que você está sentindo? Sim ou não? Você é capaz de soltar isso que você está sentindo? Sim ou não? Você prefere continuar se sentindo assim? Ou você prefere soltar tudo isso? E quando? Quando você soltaria isso que você está sentindo? O quando é só para você, não precisa ter uma resposta, mas é para que você solte isso agora. O quando é apenas uma verificação, porque se não for agora, quando? Entende? Então, mais uma vez, respira, traga isso que você está sentindo, se permita sentir o que você está sentindo. Não reprima, não resista, não se identifique. É apenas uma sensação. E essa sensação quer sair. Essa sensação é um fluxo energético que passa pelo seu corpo, te traz essas sensações e você nomeia como sentimentos, emoções, pensamentos. E nesse momento não precisa rotular, não precisa dar nome, não precisa querer parar com certo. Não, é só para se observar. Tá doendo? Ok. Olho para isso que está doendo dentro do corpo, vejo essa sensação de dor ou essa sensação de abafamento, essa sensação física que está no corpo. Você se permite apenas observar, sem querer analisar e sem querer julgar. E sem resistir, porque você não quer consertar, mudar nada. Tá aqui, nesse momento, já é o que tá, já é, né? Você já sente. Então, nós não vamos brigar com o que é que a gente já está sentindo. Nós vamos trabalhar essa aceitação ao sentimento, à emoção, a isso que já é. É uma aceitação interna, ok? Então, olhe para o que você está sentindo, observe, perceba seu corpo. É um autocuidado. E é você com você mesmo. Então se perceba só agora, pela primeira vez, não brigue, faça diferente de tudo isso que nós aprendemos a fazer lá atrás. Agora nós vamos tentar algo diferente, vamos fazer algo diferente. Nós vamos nos permitir sentir, sem se envolver com a sensação, sem analisar, sem ressentir, sem retraumatizar. É observar, e observar, você se separa do objeto quando você observa. Então, é um sentir de aceitar, ok, nesse momento eu estou sentindo assim. Isso, nesse momento, é o que está aqui. Então, nesse momento, eu olho sem briga, sem resistência, sem análise, sem crítica e sem julgamento.
E só agora, nesse momento, isso que você está sentindo, isso que está te incomodando, isso que está doendo, isso que está pesado, você poderia soltar o que você está sentindo? Sim ou não? Você soltaria isso que você está sentindo? Sim ou não? A resposta pode ser verbal ou mental, mas é muito importante que você responda. Não tem resposta certa. Sim ou não, o importante é se permitir sentir, ok? No sim solta, no não solta, mas depende da sua verdade, depende da sua integridade. Você quer soltar? Sim ou não? Você é capaz de soltar? Sim ou não? E se você pudesse, você realmente soltaria isso? Sim ou não? E quando? Quando você soltaria? Quando é um convite para que seja agora? Porque se não for agora, quando é que você pode soltar isso? Agora nós vamos nas raízes disso que você está sentindo. Isso que você está sentindo está vindo de um desejo de controle, ou de um desejo de aprovação, ou de um desejo de segurança. Essas raízes que trazem essa dor, ou esse incômodo, ou essa coisa desagradável, esse aperto. Ou você está querendo controlar, ou você está querendo ser respeitado, aprovado, bem visto pela aprovação, ou você está querendo segurança e sobrevivência a partir disso. Então são 3 desejos e às vezes é um misto dos 3, mas agora você vai escolher um para soltar apenas um deles. E cada vez que você voltar e repetir esse vídeo para praticar mais e mais, porque você vai perceber que quanto mais você praticar, mais isso vai chegar ao fim, né? A intenção é que toda essa energia, todo esse desconforto chegue ao fim. Quanto mais você praticar, você vai liberando mais desse fluxo que está preso para chegar ao fim. Então, você vai ver que cada vez vai vir um desejo diferente, ou pode ser que venha sempre o mesmo. Mas o que vier, o que estiver mais forte no momento da prática, você solta. Então, olhe para o que você está sentindo. Se permita sentir isso que você está sentindo. Perceba agora se isso está vindo de um desejo de controle, ou se isso está vindo de um desejo de aprovação, ou se isso está vindo de um desejo de segurança, de se sentir seguro, de se sentir aprovado, de se sentir no controle de tudo, do seu jeito, da sua forma, no seu tempo. Perceba, esses 3 desejos estão na raiz dessas dores, estão na raiz dessas emoções. Então veja, isso que você está sentindo, escolha um, o que vier mais forte. Está vindo de um desejo de controle, está vindo de um desejo de aprovação, ou está vindo de um desejo de segurança e sobrevivência. E seja qual for, o primeiro que vier, você pode soltar esse desejo? Sim ou não? Você soltaria esse desejo? Sim ou não? E quando? Quando você soltaria esse desejo? Mais uma vez para a gente finalizar. Perceba como você está se sentindo agora. Perceba como já está mais leve ou que isso já se foi. E quando isso se vai, costuma vir outros. E você continua praticando. E para a gente finalizar, olhe para o que você está sentindo. Se permita sentir o que você está sentindo. Sem resistir, sem se identificar, sem reprimir. É apenas uma sensação. É apenas uma energia que quer passar, quer sair. Isso quer chegar ao final. Todas essas dores, emoções, sentimentos, pensamentos duram
de segundos a minutos, se a gente deixar que ela passe e ela chegue ao fim. Quando isso dói durante muito tempo, muitos dias, muitos anos, significa que a gente reprimiu, segurou, resistiu, se identificou com isso e guardou isso para nós. Então, agora nós estamos aprendendo a deixar isso ir, a soltar. Então, olhe para o que você está sentindo. E dessa vez, se permita sentir, sem resistir, sem reprimir e sem se identificar. Só agora, é só nesse momento, estando aqui, apenas sendo, nesse momento, aqui de acolhimento, esse momento de segurança, de bem-estar. Você pode soltar isso que você está sentindo? Você soltaria isso que você está sentindo? Você realmente quer soltar tudo isso? E quando? Quando você soltaria? Respira e me conte nos comentários como é praticar. Como foi para você praticar? Como tem sido para você praticar? Me conte qual é a sensação que você está soltando, qual a dúvida que você possa ainda ter. E pode deixar aqui nos comentários e também envie para as pessoas que você ama, para quem você vê que esse exercício, essa prática vai ser benéfico. Traga mais pessoas para praticar com a gente. Vamos continuar soltando. Continue você também soltando. Clique aqui no gostei, curta esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Se inscreva no canal se ainda não está inscrito. Clique no sininho aqui do lado, que aí você vai ser avisado de cada vídeo novo que aparecer aqui no canal, tá bom? E nós nos vemos no próximo vídeo. Continue soltando, continue se permitindo a sentir. Até lá, até logo.